Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Brian chegando hoje, direto dos estúdios do Mais Militar, para convidar você e apresentar um pouco mais sobre a estrutura, o processo seletivo e como ingressar nos colégios militares que tem tantas unidades no país, tá certo? Quero mostrar para você aqui um pouco das características, da estrutura, mostrar um pouco sobre o processo seletivo e como vai ser o ingresso e, claro, convidar você para se preparar junto conosco aqui, tá certo? Bom, vamos começando então. Quando se fala em colégio militar, abre-se duas oportunidades de processo seletivo. A primeira oportunidade é uma janela que vai do quinto para o sexto ano, ou seja, para ingressar no ensino fundamental 2, estudando nos colégios militares. E a segunda janela, um pouco mais restrita na maior parte das vezes, vai para o ingresso no ensino médio, ou seja, alunos que concluíram o nono ano e vão ingressar na primeira série do ensino médio em um colégio militar, tá certo? São as duas oportunidades que temos e essas duas oportunidades, elas são aproveitadas e você vai conseguir o seu ingresso por meio de um processo seletivo. Sim, teremos uma prova, essa prova tem alguns itens e você vai precisar ter ali um rendimento e um resultado que a gente vai comentar daqui a pouquinho, perfeito? Bom, vamos falar um pouquinho dos diferenciais, vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura dos colégios militares e vamos entender quais são as vantagens e principalmente o que você ganha diretamente ao ingressar em um colégio militar. No caso, você estudante ou você pai, mãe que está acompanhando e tem esse sonho que é trazer essa oportunidade para o seu filho, perfeito? Bom, primeiro detalhe importante. Quando eu falo em colégios militares, é porque nós temos aqui várias unidades pelo Brasil, no total de 15 unidades. Como eu falei, o processo seletivo se dá em dois momentos: no sexto ano do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio, para você entrar lá. Então você pode fazer a prova ao final do quinto ano ou ao final do nono ano do ensino fundamental. O número de vagas, antes de que você já pergunte, o número de vagas depende muito de unidade para unidade. Agora, quase que sempre como regra, o número de oportunidades no ensino fundamental, ele é maior do que o número de vagas no ensino médio. Claro que podem ter exceções em um ano específico, em uma determinada janela de oportunidade, mas pela nossa experiência, pela nossa vivência aqui, o número de vagas no ensino fundamental é maior do que o número de vagas do ensino médio. Essa seria a nossa regra, perfeito? Bom, continuando aqui, nós temos alguns pré-requisitos em relação à idade. Então, existe uma janela de oportunidade, por isso você tem que ficar atento. Olha só, para você entrar então, a idade, olha lá, a criança deve completar 10 anos até o final do ano de 2024 e ter menos de 12 anos em 1º de janeiro de 2025. Percebeu? Existe uma idade mínima e uma idade máxima, perfeito? No caso do ensino, você tem que estar cursando, né? A criança tem que estar cursando o quinto ano do ensino fundamental ou já ter concluído ele em 2024. Existe uma oportunidade para as crianças que estão cursando o quarto ano em 2024. Ele pode fazer a prova apenas como treineiro. Assim como acontece no vestibular, ele também tem a opção de fazer a prova do colégio militar como treineiro. Para ele ir lá conhecer a prova, conhecer um pouco da dinâmica e fazer um primeiro ano como treineiro e em seguida no ano seguinte, aí sim, ingressar como um candidato de ampla concorrência, tá certo? Bom, quando se fala já nas oportunidades de primeiro ano do ensino médio, aí muda um pouquinho. Naturalmente, os alunos estão mais velhos. O adolescente vai completar, então, 14 anos até o fim de 2024, mínimo, e ter 16 anos no máximo em 1º de abril de 2025. Percebe? O mínimo e o máximo. 1º de janeiro, obrigado. O 1º de janeiro de 2025. E a escolaridade? Tem que estar cursando o nono ano do ensino médio ou ter concluído em 2024. O mesmo que acontece lá no ensino fundamental, aqui no ensino médio também temos a opção de fazer como treineiro a prova. Aí são os alunos que estão cursando o oitavo ano. Ele está cursando o oitavo ano em 2024 e aí pode fazer como treineiro. Uma vez que no próximo ano, em 2025, ele estará cursando o nono e vai concorrer para a ampla concorrência das vagas aí, perfeito? São duas janelas de oportunidade, legal? Bom, pensando na prova, pensando na estrutura, pensando no colégio, vamos continuando com a seguinte ideia. Tá,
Mas o que tem lá em um colégio militar? Qual é a vantagem, de repente, de você investir no seu filho ou do seu filho mesmo, investir o seu tempo, sua energia, os seus recursos para ingressar num colégio militar? Vejamos, a ideia basicamente é a seguinte, olha só. Quando se fala numa instituição com o nome do colégio militar, primeiro que é uma instituição de ensino pública que é administrada pelo Exército Brasileiro. Essa ideia de ser administrada pelo Exército Brasileiro garante uma formação de alto nível, tanto no ensino fundamental até o final do ensino médio. E, basicamente, tem como objetivo formar indivíduos que são mais responsáveis, transformadores e atuantes, segundo os valores éticos e morais cultuados pelo Exército Brasileiro. Então não é difícil de você perceber que o aluno do colégio militar, ele tem uma conduta, ele tem um espírito diferente pela formação que ele vai receber lá na instituição. Então são valores que agregam muito na formação e vão além da capacidade intelectual. Então, vale a pena você pensar com carinho nisso, perfeito? E, claro, além dessa conduta, além desse objetivo, existe um monte de diversas atividades, um monte delas, que funcionam no contraturno. Por exemplo, atletismo, robótica, esgrima, hipismo, natação, teatro, ioga e judô. Todas essas atividades são disponíveis para um aluno que estuda lá no colégio militar e todos nós sabemos que o volume dessa quantidade de atividades aqui é, sem dúvida alguma, um diferencial, ainda mais numa instituição pública. Então, pense com carinho todas essas atividades sendo feitas em um contraturno ou um grupo dessas atividades em contraturno, fica bem difícil de você conseguir em uma escola que não tenha a estrutura, que não tenha todo esse procedimento que tem os colégios militares. Então, esse diferencial já mostra que temos atividades com uma certa responsabilidade, com uma ética, com um compromisso do Exército Brasileiro e ainda uma outra série de atividades envolvendo esporte, desenvolvimento e cultura no contraturno. Só isso já vale o ingresso aí, tá certo? Bom, vamos continuando, depois de falar um pouco sobre a estrutura, sobre as atividades extra-classe que nós temos, vamos entender o seguinte, olha só. Você que está acompanhando aí, você precisa lembrar que nós temos 15 unidades no país inteiro. O edital de publicação, ele é único. No entanto, o número de vagas de cada unidade varia de ano para ano e varia também de unidade para unidade. Então vejamos aqui, olha só. Nós temos os colégios militares em várias regiões do país e, naturalmente, os colégios militares, eles são conhecidos e reconhecidos pela sua excelência, pela excelência de seus alunos, com uma das melhores notas do IDEB. Então, receba. A ideia de trabalhar com o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um coeficiente, é um número que mede a educação no país. E pode ter certeza que as melhores notas estão nas melhores escolas desse país. Muitas delas privadas, mas temos a opção. Pense você e o seu filho estudando num colégio militar, educação pública, e aqui garantimos muita qualidade desenvolvida e administrada pelo Exército Brasileiro. Vamos conhecer um pouquinho onde estão esses colégios militares distribuídos por todo o país. Vamos lá. Seguinte, ó, o primeiro é o Colégio Militar de Curitiba, no bairro Tarumã, que é o Colégio Militar de Curitiba. Temos também o Colégio Militar de Santa Maria, no Passo da Areia, na cidade de Santa Maria. Temos o Colégio Militar de Porto Alegre, no bairro Bonfim, na Grande Porto Alegre. Ainda continuando a lista, temos o Colégio Militar de São Paulo, no bairro de Santana, na cidade de São Paulo. Temos também o Colégio Militar do Rio de Janeiro, a unidade do Maracanã, no Rio de Janeiro. E temos o Colégio Militar da Vila Militar, no bairro de Deodoro, no Rio de Janeiro. Temos também ainda o Colégio Militar de Belo Horizonte, no bairro São Francisco, em Belo Horizonte. Temos o Colégio Militar de Juiz de Fora, no bairro Nova Era, em Juiz de Fora. Ainda temos o Colégio Militar de Campo Grande, no bairro Santa Carmélia, em Campo Grande. Colégio Militar de Brasília, na Asa Norte, em Brasília, no Distrito Federal. Fechando, o Colégio Militar de Salvador, em Pituba, Salvador. Colégio Militar de Recife, da cidade universitária, em Recife. E o Colégio Militar de Fortaleza, em Aldeota, Fortaleza, Ceará.
perfeito? Bom, Colégio Militar de Belém, no bairro de Souza, em Belém, e o Colégio Militar de Manaus, no centro de Manaus, estado do Amazonas. Então perceba que são vários colégios, várias unidades, e a ideia basicamente é todos eles têm a mesma infraestrutura, têm a mesma característica e principalmente têm os mesmos princípios, os mesmos valores e cultuam a mesma educação, perfeito? Bom, agora vamos pensar um pouquinho nesse exame, porque tem que fazer uma prova para entrar lá. E claro, esse é um exame intelectual. Aqui eu quero convidar você que é pai, você que é mãe, e entender que quando você decide, quando você e sua família decidem que o melhor para o filho ou o melhor para o adolescente é ingressar numa carreira militar, lembre-se que este é um sonho vivido pela família. Não pode ser um sonho de apenas do estudante ou apenas do pai. Então, lembre-se que você vai precisar, de certa forma, dar o apoio para o seu filho, dar o apoio para a sua filha, ajudá-los e auxiliá-los no estudo, seja com formação, seja com preparação, seja com apoio, com incentivo psicológico, moral, e estar ali junto, disposto a viver essa caminhada com o seu filho. E é muito importante também que você entenda que, por mais que tenha toda essa estrutura, esse deslumbre todo, o acesso, o ingresso, não é uma jornada tão romântica. Precisamos de estudo, precisamos de muita dedicação, precisamos ter o conhecimento do que cai na prova e, principalmente, nós temos que quebrar a primeira barreira, que é: estudo é diferente de aprendizado. Às vezes você chega e fala assim: ah, mas eu estudei 5 horas, 3, 4, 5 horas para fazer por dia para fazer a prova. Lembre-se, estudo não é a mesma coisa que aprendizado. Por mais que você estude 12 horas por dia, o nosso cérebro não retém 12 horas de conhecimento. Portanto, planejamento é o primeiro passo para o ingresso em um colégio militar. Não tenha dúvida, você terá que ter um planejamento e construir isso com o seu filho. Você, jovem que está me assistindo, não adianta você falar que vai estudar 10 horas por dia, faltando um mês para a prova. A ideia é que você se planeje, conheça a prova, conheça quais são os desafios e quais são as barreiras. Então, essa já é a primeira dica para o exame intelectual: planejamento, antecipação e entender que teremos dias de maior produtividade, dias de menor produtividade, tá certo? Bom, vejamos aqui o seguinte, vamos falar um pouquinho da prova agora. Olha só, essa prova ela acontece em um único dia e possui uma duração de 3 horas e 30. São 40 questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada. 20 questões de matemática e 20 questões de português. Em anos anteriores, já foi cobrado um outro modelo de prova. Eram 30 questões mais redação. Pode acontecer de ter mudança do edital? Até o momento que o edital for publicado, sim. Mas, via de regra, já faz alguns anos que mudou o modelo para esse formato. 20 de português, 20 de matemática, sem a cobrança de redação. Cada novo edital a gente tem que parar, ler com carinho, mas não acreditamos que haverá mudança, perfeito? Para que o candidato ele basicamente seja dito aprovado, ele vai ter que acertar pelo menos 50% das questões, ou seja, 10 de matemática, 10 de língua portuguesa, e aí, claro, uma vez que ele tem essa condição, ele vai para ampla concorrência, entra lá na fila, entra na lista aí, tá certo? Bom, entenda, 20 questões de matemática, 20 questões de português, obrigatoriamente 50% de cada, tá? Mas também você tem que lembrar que cada unidade tem uma relação candidato-vaga e tem uma nota de corte. Nós não podemos garantir para você qual é o mínimo de acertos. Existem unidades que são mais concorridas, unidades que são menos concorridas. Por isso, não podemos dizer que tem que gabaritar a prova, porque isso depende de unidade para unidade e estamos falando de uma estrutura do Brasil inteiro, perfeito? Bom, lembrando que o edital ele é publicado entre julho e agosto
As inscrições serão entre agosto e setembro e a única informação precisa que nós temos hoje é o exame intelectual, que a prova será no dia 20 de outubro de 2024. Então, o dia da prova já foi definido. Detalhes do edital e das inscrições ainda nós não temos acesso, não foram divulgados pelo Exército Brasileiro, tá certo? Mas a prova, dia 20 de outubro, perfeito? Bom, continuando aqui, lembre-se que a ideia do Colégio Militar, a proposta da instituição é criar cidadãos para o mundo, ou seja, ele tem uma série de projetos que vão além da sala de aula, vão além dos muros da própria instituição. Vamos lá, ele tem uma estrutura de muita qualidade, tem atividades extra-classe, como a gente já viu ali anteriormente, um corpo docente bastante qualificado, projetos nacionais e internacionais, como, por exemplo, os Jogos da Amizade, que são os jogos onde os estudantes de todos os colégios militares do país disputam em 11 modalidades diferentes, todo ano em um colégio militar diferente. Tem a simulação e conferência da ONU, um evento muito interessante, onde cada instituição manda os seus alunos, né, manda os seus estudantes representando um determinado país, representando uma determinada entidade, e basicamente nessa conferência da ONU é feita no modelo da ONU mesmo. Então, uma simulação muito bacana. Já tive a oportunidade até de conhecer o evento, é bem bacana, é bem legal mesmo. Vai além dos portões do colégio ou da estrutura de sala de aula, tá certo? Bom, e lembre-se, como que você vai se preparar para esse concurso? Existem muitas maneiras de se preparar para um concurso, para uma prova, para um exame. Nós estamos num período onde o número de conteúdo na internet disponível, e muito de graça até inclusive, ele é gigantesco. O que nós estamos convidando você a pensar é justamente para que nós otimizamos o nosso tempo e otimizamos a nossa preparação. Eu quero convidar você para conhecer o nosso curso, a nossa plataforma do Mais Militar. Naturalmente, nós temos uma série de vantagens, mas na minha opinião, a maior vantagem ela não está aqui na tela. A maior vantagem que o Mais Militar vai te entregar é justamente a economia de tempo. Você pode tranquilamente estudar para esse edital com videoaulas do YouTube, conteúdo gratuito, e você pode ter sucesso na sua jornada. No entanto, quando você compra uma plataforma, você está comprando o acesso à plataforma, você está comprando de cara um material que já foi filtrado, um material que já foi gravado, um material que já foi revisado, as questões devidamente atualizadas, sem erros de gabarito. Você está comprando tempo. Essa é a grande vantagem. De todas as vantagens trazidas aqui, lembre-se que a plataforma ela vai te dar economia de tempo, vai te dar uma metodologia de estudo. Você sabe qual conteúdo tem que estudar antes, qual vem depois? Sabe qual é a aula que você tem que assistir antes de assistir uma determinada aula? A gente não sabe, a não ser que você seja da área de educação, você seja um professor, aí você entende, você tem uma metodologia. Então, ao adquirir o nosso curso do Mais Militar, você está comprando tempo, redução de tempo, você está comprando uma metodologia e também está levando para casa todos esses diferenciais aí. O nosso acesso por 12 meses, acesso 24 horas à nossa plataforma, questionários com resolução em vídeo. Quem nunca foi estudar com o filho ou com você que é estudante, quem nunca teve uma dúvida de matemática ou de português e teve que ficar se quebrando lá na internet, procurando fóruns, plataformas, para ver como que resolve aquela questão, para ver uma resolução daquele exercício. Perceba, isso é perca de tempo. Você, quando adquire a plataforma, você terá todas as resoluções em vídeo. É um ganho de tempo. Você não vai precisar sair da plataforma para procurar resoluções em outra plataforma. Simulados cronometrados. Você percebeu que eram 3 horas e meia para fazer a prova? Não adianta você fazer as 40 questões em um dia. Você vai ter que fazer 40 questões em 3 horas e meia. Então, o nosso simulado tem que ser cronometrado para que o nosso estudante saiba qual é o tempo que ele está usando, qual é o tempo que ele tem disponível e principalmente qual é a meta: resolver
40 questões em 3 horas e meia. Material didático digital, o fórum Tira Dúvidas, onde você vai mandar as suas dúvidas. Nós aqui, professores e equipe do Mais Militar, estamos aqui à disposição para te ajudar, para te orientar. As aulas já estão prontas, gravadas, acesso já com todo o edital e, claro, os 7 dias de garantia. Você entra, conhece a plataforma, conhece os professores, conhece a metodologia e tenho certeza que você vai ficar. Por isso nós damos os 7 dias de garantia, porque nós confiamos no nosso trabalho e, mais do que tudo, nós confiamos na nossa metodologia, tá certo? Então, lembre-se, adquirindo o nosso curso, estudando com a nossa plataforma, você ganha tudo isso, mas o maior ganho é o ganho de tempo e é o ganho de método, de metodologia. Como que você vai estudar com o seu filho? Nós temos aqui as dicas e o caminho para você, tá certo? A nossa plataforma, como falamos, tem acesso por 12 meses. E o investimento para você fazer esse curso conosco de 12 vezes de R$ 190, nós estamos fazendo por 12 vezes de R$ 79,90. Para você que está acompanhando o nosso conteúdo aí, estamos oferecendo esse desconto para você, justamente por confiarmos na nossa plataforma, confiarmos na nossa metodologia, e nós temos certeza que, do que depender de nós, você estará sim, ou o seu filho estarão muito bem preparados para essa prova, tá certo? Então, vale a pena conferir, entra lá na plataforma do Mais Militar, conheça a plataforma, tenho certeza que você estará muito bem assessorado, beleza? Bom, quero agradecer demais a você que passou esse tempo comigo, nosso muito obrigado, desejo que você tenha muito sucesso na sua jornada, que o seu filho consiga entrar no colégio militar, porque eu tenho certeza que é um grande diferencial para sua formação, e o adulto, a pessoa que sairá de lá, tenho certeza que será um grande homem, uma grande mulher e vai fazer a diferença nessa sociedade, tá certo? Conte conosco sempre, conte com o Mais Militar, estaremos sempre oferecendo o melhor conteúdo para você, tá certo? Fique com Deus, boa sorte a todos, um forte abraço, tchau, tchau.